Meu nome é Tanaka Hiroshi, tenho 46 anos e sou diretor-geral de uma empresa de tecnologia médica em Tóquio. Todos os anos levo minha família e as famílias de 4 colegas de diretoria para passar as férias na Europa. Este ano havíamos planejado uma viagem de 12 dias, 5 noites em Paris, 4 noites em Roma e, para encerrar, 3 noites em Zurique. Hotéis 5 estrelas e jantares em restaurantes com estrelas Michelin todos os dias. Onde nós estamos? Perguntou minha filha. Respondi de forma breve e suspirei. Nunca pensei que em toda a minha vida teria que pisar no Brasil. Aos meus olhos, o Brasil era um destino apenas para japoneses que viajavam com orçamento apertado. Praias baratas, ruelas caóticas e comida de rua cheia de bactérias. Eu já tinha lido no TripAdvisor que muitos japoneses sofriam de dores de estômago terríveis após comerem petiscos fritos ou tapiocas nas calçadas de lá. Parece que eles vendem qualquer coisa sem higiene, resmunguei. Enquanto esperava pelas malas, abri o celular para verificar meus e-mails. A companhia aérea acabara de enviar um alerta informando que a aeronave precisava de uma manutenção urgente de pelo menos 48 horas. Teríamos que passar a noite em São Paulo. Liguei imediatamente para minha secretária e ordenei que reservasse quartos 5 estrelas para todos nós, o mais perto possível do aeroporto, e que remarcasse o voo para Paris para o horário mais cedo disponível. Em apenas 3 minutos, ela me respondeu: Senhor, Tanaka, todos os hotéis 5 estrelas próximos ao aeroporto de Guarulhos estão completamente lotados devido a uma grande convenção internacional. Só há vagas em hotéis no centro da cidade, o que exige uma viagem de carro de cerca de 1h30. Soltei um suspiro longo e pesado. Engarrafamentos no Brasil são normais. Eu já tinha lido que São Paulo estava no topo da lista das cidades com o trânsito mais congestionado do mundo. Eu não queria perder tempo sentado dentro de um carro naquele calor de quase 40 graus. Finalmente entramos na van do hotel. De fato, o trânsito estava exatamente como eu imaginava. 3 faixas de rodagem, mas os carros avançavam lentamente como tartarugas. Olhei pela janela e vi motociclistas costurando perigosamente entre os veículos, vendedores ambulantes caminhando entre as fileiras de carros e uma nuvem espessa de fumaça e poeira. Sayuri, minha esposa, tapou o nariz. O cheiro é muito forte, querido. Balancei a cabeça. Era o Brasil, uma metrópole barulhenta, quente e caótica. O congestionamento durou quase 2 horas e só conseguimos chegar ao hotel por volta das 3 horas da manhã. O recepcionista nos recebeu com um sorriso acolhedor e arriscou algumas palavras em japonês. Olá, bem-vindos. Automaticamente juntei as mãos e curvei-me de leve em resposta, mas logo achei aquele gesto estranho. Por que eu estava me curvando daquela maneira? Eu nunca me curvara para ninguém no Japão daquele jeito tão humilde. Conseguimos dormir por apenas 4 horas. Logo cedo, o telefone tocou. A companhia aérea informou que o avião ainda não havia sido consertado e que teríamos que esperar pelo menos mais 24 horas. Fiquei com tanta raiva que tive vontade de estilhaçar o celular. Nossa viagem dos sonhos pela Europa estava desmoronando. Enquanto tomava café da manhã no restaurante do hotel, avistei as outras 3 famílias de colegas reunidas. Todos estavam com semblantes fechados e cansados, e as crianças choravam de sono. Levantei a mão e disse: precisamos resolver isso. Vou entrar em contato com a embaixada do Japão e exigir que nos ajudem a voar para Paris ainda hoje. Todos concordaram, mas naquele momento eu não tinha a menor ideia de que poucas horas depois cancelaria toda a viagem à Europa para comprar passagens que nos fariam retornar àquele mesmo lugar. Tudo começou com o aroma doce e tropical de uma tapioca quente de maracujá com coco que vinha de um pequeno carrinho de rua. Naquela noite de trânsito terrível, eu estava prestes a enlouquecer de irritação. Mas essa parte da história eu conto a seguir. Após o café da manhã, fui direto à sala do gerente do hotel. Um homem de meia idade, vestindo um terno azul marinho, inclinou-se levemente com as mãos unidas e abriu um sorriso largo, revelando dentes muito brancos. Olá, senhor. Tanaka, como posso ajudá-lo? Ele falava japonês de forma tão clara que fiquei surpreso. Fui direto ao ponto. Precisamos sair daqui o quanto antes. Consiga uma limusine para o aeroporto imediatamente e, por favor, entre em contato com a companhia aérea. Ele assentiu repetidamente. Compreendo. No entanto, acrescentou, mas neste momento todas as vias de acesso estão completamente travadas. Se forem para o aeroporto agora, levarão facilmente 3 horas. 3 horas! Quase gritei. Então você quer que fiquemos sentados esperando neste hotel abafado?
Ele sorriu novamente, desta vez com um olhar de profunda empatia. Tenho uma sugestão. Perto do hotel, há uma feira de comida de rua muito charmosa, chamada Feirinha de Pinheiros. O ambiente é fresco e há muitas opções saborosas. Vou providenciar um carrinho elétrico VIP para levá-los até lá gratuitamente. As crianças certamente vão adorar e garanto que amanhã cedo o trânsito estará livre. Eu estava prestes a recusar, mas Sayuri tocou suavemente em meu braço. Vamos dar uma olhada, querido. De qualquer forma, teremos que esperar até amanhã. Suspirei, cedendo ao apelo de minha esposa. O carrinho elétrico nos conduziu por ruelas estreitas decoradas com pequenas lâmpadas de tom amarelo alaranjado, enquanto o aroma de brasa e churrasco invadia nossas narinas. Franzindo a testa, pensei que no Japão aquele cheiro só existia em pequenos festivais de templo, mas ali ele preenchia toda a atmosfera urbana. A feirinha de Pinheiros era bem maior do que eu imaginava. Os caminhos de paralelepípedos, agora fechados para pedestres, estavam repletos de barracas de comida de ambos os lados. Havia muitas pessoas, mas ninguém empurrava ninguém. Todos caminhavam sem pressa, trocando sorrisos generosos. Meus filhos estavam tão entusiasmados que pareceram esquecer o cansaço. Caminhei à frente, tentando encontrar um estabelecimento com ar-condicionado, mas não havia nenhum. Apenas mesas plásticas vermelhas e cadeiras de madeira simples. Takashi, meu colega de trabalho, apontou para uma barraca iluminada. Hiroshi, olha ali, tapioca de maracujá. A placa estava escrita com giz rosa. Passion fruits amarelos e brilhantes estavam organizados de forma impecável, ao lado de uma panela com leite de coco cremoso e uma calda dourada de maracujá. Balancei a cabeça com desconfiança. Não vamos arriscar, o grupo todo pode passar mal. No entanto, Yuna, minha filha de 10 anos, correu e parou em frente à barraca. Papai, o cheiro é maravilhoso, deixa eu provar só um pouquinho. Yuna nunca fora de fazer birra ou insistir desse jeito em casa. Meu coração amoleceu. Apenas um pedaço, tudo bem? A senhora que preparava as tapiocas abriu um sorriso caloroso. Ela espalhou a goma branca na chapa quente e, com habilidade, viu a massa se transformar em um disco perfeito. Recheou-o com coco fresco ralado, dobrou-o e regou tudo com uma calda de maracujá quente, encorpada e de um sabor agridoce irresistível, salpicando sementes crocantes por cima. Olhei para o prato com desconfiança, mas Yuna deu a primeira mordida e seus olhos se arregalaram. Papai, é a coisa mais gostosa do mundo. Sorri de forma sem jeito. A simpática senhora me estendeu um pequeno talher descartável. Experimente você também, senhor. Não é excessivamente doce, é no ponto exato. Hesitei, mas o aroma era tentador demais para resistir, dei uma pequena mordida. Naquele exato segundo, todos os pensamentos na minha mente silenciaram. O equilíbrio perfeito da acidez do maracujá, a cremosidade do coco fresco, a textura macia e quentinha da tapioca e aquele perfume delicado. Não era apenas uma questão de sabor, parecia que alguém estava me abraçando por dentro. Comi a segunda e a terceira porção sem sequer me dar conta. A cozinheira sorriu com ternura. Gostoso, né? Concordei com a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Sayuri olhou para mim e começou a rir. Hiroshi, seu rosto está completamente vermelho de emoção. O grupo inteiro começou a pedir pratos sem parar. Espetinhos de carne bem temperados, pastéis de vento dourados, pão de queijo quentinho e caldo de cana gelado com limão. Comi 2 porções inteiras e fiquei observando as pessoas ao redor. Havia uma família brasileira na mesa ao lado, os pais e 2 filhos pequenos. O caçula deixou cair sua tapioca no chão e começou a chorar. A mãe não brigou com ele, apenas pegou o pedaço que restava em seu próprio prato, entregou-lhe com carinho e sorriu para a dona da barraca. A vendedora rapidamente preparou uma nova tapioca para o menino, sem cobrar nada por isso. Fiquei observando aquela cena e senti um aperto diferente no peito. Em Tóquio, se meu filho fizesse aquilo, eu chamaria sua atenção pelo desperdício e simplesmente compraria outro. Mas ali, ninguém encarava o ocorrido como um desperdício. Havia apenas espaço para a gentileza e os sorrisos. Naquela noite, permanecemos comendo até que a feira começasse a fechar. As crianças adormeceram no colo dos pais. Carreguei Yuna de volta para o carrinho elétrico, sentindo o aroma adocicado do maracujá ainda presente em meus sentidos. No caminho de volta ao hotel, abri o celular e vi uma mensagem da minha secretária. Senhor Tanaka, a companhia aérea conseguiu assentos na classe executiva para Paris para amanhã de manhã. O valor está um pouco mais alto, mas a partida é garantida. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Depois me virei para observar Yuna.
que dormia profundamente, movendo os lábios de leve como se ainda estivesse saboreando a tapioca em seus sonhos. Escrevi a resposta: cancele todas as passagens para a Europa. Reserve nossa permanência neste hotel por mais 4 dias e, por favor, verifique se a feirinha de Pinheiros abre todos os dias. Minha secretária respondeu com 3 pontos de exclamação. Senhor, Tanaka tem certeza disso? Sorri para a tela e digitei uma resposta curta. É a decisão mais convicta que tomei nos últimos 10 anos. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em muito tempo. Em meus sonhos, vi treliças carregadas de maracujás amarelos e 2 crianças japonesas correndo sob elas, sorrindo de forma tão radiante quanto Yuna. Mas toda aquela jornada estava apenas começando, porque no dia seguinte eu descobriria que aquela tapioca de maracujá não era apenas uma iguaria saborosa, mas sim o remédio de que eu precisava e que nunca soubera que existia. Na manhã seguinte, em São Paulo, os raios de sol atravessavam as cortinas do hotel. Acordei antes das 6 da manhã. O barulho do trânsito ainda não incomodava, mas a lembrança olfativa da tapioca da noite anterior continuava vívida em minha memória. Entrei no grupo de Line da viagem e enviei uma única mensagem: não há necessidade de pressa para ir ao aeroporto hoje. Vamos estender nossa estadia por mais 4 dias. Quem quiser seguir para a Europa sozinho, sinta-se à vontade. Eu decidi ficar aqui. 3 minutos depois, o grupo explodiu de mensagens. Takashi: Hiroshi, você enlouqueceu? Kenji: temos uma reunião de conselho amanhã. Sayuri: quero comer tapioca de maracujá de novo. Eba, papai. No fim das contas, todas as 20 pessoas votaram pela permanência. Deu uma gargalhada sincera. Pela primeira vez em anos, desmarquei um compromisso profissional importante sem carregar qualquer peso na consciência. Às 8 da manhã, liguei para minha secretária em Tóquio, confirmei o cancelamento dos bilhetes para Paris, prolonguei nossa estadia no hotel por mais 4 noites e instruí que informassem ao conselho que eu havia adoecido subitamente. Com a voz hesitante, ela perguntou: qual é o diagnóstico, senhor? Respondi sem hesitar: saudade crônica de tapioca de maracujá. Houve um silêncio de 3 segundos do outro lado da linha, seguido por uma risada descontraída. Às 9 horas, saímos da cidade na van do hotel. Pedi ao motorista que fizéssemos uma parada em um mercado tradicional primeiro. Eu queria conhecer de perto a origem daqueles frutos dourados. Fomos ao Mercado Municipal de São Paulo, o famoso Mercadão. O perfume de temperos coloniais, queijos artesanais e frutas tropicais misturava-se no ar. Os feirantes anunciavam suas mercadorias em voz alta, mas sempre com muita descontração. Caminhei diretamente até a banca de frutas. A senhora da feira anterior estava lá e inclinou-se de leve para mim. O cliente japonês voltou. Retribui o gesto e perguntei em uma mistura de inglês e japonês: de onde vêm esses maracujás tão doces? Ela apontou para um caixote de madeira rústica. Vem de um pomar familiar em Jundiaí, no interior de São Paulo. Foram colhidos ontem. São extremamente doces e cultivados sem defensivos químicos. Comprei 10 quilos. A feirante embalou as frutas em papel pardo sem cobrar nada a mais e estendeu um maracujá menor para a Yuna. Um presente para você, mocinha. Yuna segurou a fruta com as 2 mãos, provou a polpa doce e exclamou: é muito mais doce do que as frutas do Japão. Fiquei observando aquela interação e senti um nó caloroso se formar em minha garganta. No caminho de volta, enfrentamos trânsito novamente, mas dessa vez não reclamei. Abri a janela do veículo para deixar o aroma de chuva fina e eucalipto misturar-se ao ar da metrópole. As crianças cantavam melodias japonesas na van. Sayuri compartilhava fotos em tempo real com suas amigas de Tóquio. À tarde, de volta ao hotel, abri meu computador pessoal e busquei rotas aéreas entre Tóquio e São Paulo. Ao perceber que o valor da passagem de ida e volta era significativamente menor do que uma viagem para a Europa, pausei meus dedos e refleti sobre meus colegas em Tóquio. Indivíduos que viviam sob constante pressão diária, que dependiam de soníferos todas as noites e cujos filhos raramente os viam sorrir. Abri o canal de comunicação da empresa e enviei uma mensagem de áudio de 3 minutos. Prestem atenção todos vocês. Estou em São Paulo comendo tapioca de maracujá e me sentindo completamente renovado. No próximo ano, não iremos para a Europa. Levaremos todos os colaboradores para o Brasil para comer tapioca e plantar maracujá juntos. Quem quiser participar, manifeste-se. Em menos de 1 minuto, todos os 185 funcionários da empresa manifestaram apoio. Dei risada até que as lágrimas escorressem pelo meu rosto.
e confirmei a reserva de passagens diretas de Tóquio para São Paulo para o mês de abril do ano seguinte. Às 3 da tarde, levei o grupo para experimentar uma massagem tradicional em um pequeno espaço terapêutico próximo ao hotel. O letreiro indicava massagem relaxante, R$ 50. Pensei comigo mesmo, em Tóquio, 1 hora de sessão ultrapassa facilmente os 10.000 ienes e ali o valor era incrivelmente acessível. Ao término da sessão, todos saíram com uma sensação de extrema leveza. Takashi comentou com a voz mansa: Hiroshi, eu já tinha me esquecido de que possuía ombros. Eles parecem flutuar. Naquela noite, retornamos à feirinha de Pinheiros. Dessa vez, solicitamos 10 porções de tapioca de maracujá. A cozinheira nos recebeu com alegria. O estoque do pomar acabou por hoje, meus amigos, mas amanhã teremos frutas frescas. Sorri e perguntei: trarei mais 2 amigos amanhã. Terá quantidade suficiente? Ela deu uma gargalhada contagiante. Com certeza, e se faltar, nós plantamos mais. Naquela noite, posicionei-me diante da barraca, observando a placa iluminada com o nome da tapioca. A brisa noturna soprava suavemente, trazendo o aroma reconfortante de coco e calda quente. Peguei meu aparelho e enviei um registro visual para minha mãe em Tóquio com o seguinte texto: Mãe, encontrei o melhor remédio do mundo. Custa apenas R$10. Ela respondeu com um emoji sorridente e emendou: Garante uma passagem para mim também, quero muito experimentar. Sorri e digitei de volta: Já está reservada, mãe? No mesmo voo que outras 2 pessoas importantes. Antes de deitar, abri a janela do aposento do hotel. Ao olhar para baixo, contemplei a extensa e contínua fileira de faróis vermelhos brilhando no asfalto como um rio luminoso. No passado, eu abominava os engarrafamentos, mas naquela noite, aquela imagem parecia dotada de uma beleza singular. Afinal, naquele trânsito lento, havia pessoas ansiosas para abraçar seus filhos, filhos querendo presentear suas mães e casais ansiosos para se encontrar. Fechei a janela, deitei-me e pensei na promessa da feirante: se faltar, nós plantamos mais. Fechei os olhos e imaginei o próximo ano, com a feirinha de Pinheiros repleta de cidadãos japoneses aguardando pacientemente na fila, sorrindo e curvando-se em agradecimento à cozinheira. Despertei com um sorriso no rosto, ciente de que aquele Tanaka Hiroshi rígido, que tanto reclamava do cotidiano estressante, havia desaparecido ao saborear o último pedaço de tapioca de maracujá. E o novo eu estava pronto para permanecer ali por muito tempo. No terceiro dia, em São Paulo, acordei com o barulho de uma forte tempestade desabando sobre o telhado do hotel. O céu estava cinzento e pesado. Os boletins meteorológicos indicavam que a chuva persistiria ao longo de todo o dia. Nosso grupo reuniu-se no saguão, todos com desânimo evidente. As crianças demonstravam impaciência. Takashi comentou com desalento: Acho que teremos que passar o dia inteiro trancados no hotel, Hiroshi. Para onde iríamos com esse temporal? Eu estava prestes a concordar, quando o recepcionista aproximou-se carregando 10 grandes guarda-chuvas azuis. Um dia chuvoso assim é a oportunidade perfeita para conhecer Paraty, a nossa cidade histórica à beira-mar. Já organizei o transporte para vocês. Paraty. Eu já vira fotos em guias de viagem, casarões antigos, embarcações de madeira flutuando na água, uma atmosfera rústica. Recusei com a cabeça: não é necessário, obrigado. Mas Yuna correu em minha direção e puxou minha mão. Papai, por favor, vamos, eu quero muito andar de barco. Por fim, acomodamo-nos na van de turismo. A chuva caía de forma constante, a pista estava escorregadia e o trânsito da rodovia parecia ainda mais travado. Comecei a sentir os primeiros sinais de irritação. Estão vendo? Sob chuva, o congestionamento fica ainda pior. O veículo parou próximo ao centro histórico de Paraty. O motorista comentou com simpatia: é apenas uma curta caminhada a pé, senhores. Sob chuva, a arquitetura colonial ganha uma beleza única. Descemos do veículo. As gotas d'água eram densas, mas os guias locais nos ofereceram capas de chuva impermeáveis de tom rosa vibrante sem nenhum custo. As crianças vestiram-nas rapidamente e caíram na risada. Caminhamos pelas calçadas de pedras irregulares. De ambos os lados, erguiam-se casarões coloniais coloridos. Na margem do canal, pequenas canoas de madeira balançavam atadas ao cais. Moradores locais aproximavam-se em suas canoas, oferecendo iguarias artesanais com simpatia. Tapioca quentinha de maracujá aqui. Fiquei surpreso. Até mesmo em Paraty encontrava-se tapioca de maracujá.
Uma moradora manobrou sua pequena canoa caiçara para perto do deck e ergueu uma bandeja. Acabou de sair, senhor. O leite de coco foi extraído manualmente hoje cedo. Apesar da umidade da chuva, o aroma doce de coco e maracujá quente prevalecia sobre o cheiro da terra molhada. Yuna pediu com um olhar e cedi novamente. Acomodamo-nos sob a cobertura de madeira de um deck flutuante. A estrutura de madeira estava úmida, mas parecia secar com rapidez. A senhora serviu a tapioca fumegante sobre folhas de bananeira. Estava extremamente macia, generosamente recheada com coco, coberta pela calda dourada de maracujá e salpicada com sementes tostadas. O som das gotas de chuva batendo na cobertura de telhas tornou-se uma trilha sonora relaxante. Dei a primeira mordida. A temperatura quase queimou meus lábios, mas o sabor agridoce e reconfortante agiu como um abraço caloroso sob o clima frio e úmido. Sayuri cerrou os olhos de leve. Hiroshi, esta sensação me transporta à infância, na casa de minha avó. Permaneci em silêncio porque compartilhava do mesmo sentimento. Lembrava-me de quando minha mãe preparava doces quentes para mim em dias cinzentos. No entanto, vivendo em Tóquio, eu não desfrutava de um momento de paz como aquele havia muito tempo. Enquanto comíamos, um menino de cerca de 10 anos, pertencente à comunidade caiçara local, observava-nos de sua pequena canoa de pesca, segurando um copo com doce de tapioca. Acenei para ele, que se aproximou remando de forma ágil. Estendi-lhe uma nota de R$50. Vamos lanchar juntos, pequeno. Ele juntou as mãos em agradecimento, pegou o valor e abriu um sorriso sincero. Obrigado, tio. Ele me chamou de tio. Dei uma risada alta e genuína, chamando a atenção dos presentes. Nós 4 lanchamos juntos. A intensidade da chuva aumentou, mas nenhum de nós demonstrava pressa para partir. O garoto relatou que ajudava sua mãe na produção e venda de doces artesanais todos os dias. Assistia às aulas na parte da manhã e auxiliava na canoa no período da tarde. Meu sonho é me tornar médico para cuidar das pessoas simples da nossa região, compartilhou. Olhei para o semblante dele e depois para minha filha. Yuna perguntou, a que horas você precisa acordar? Às 4 da manhã, irmãzinha. Yuna demonstrou surpresa e eu também. A chuva começou a perder força. Continuamos nosso passeio e localizamos um pequeno bistrô flutuante ancorado no canal. A proprietária, uma senhora de idade avançada, comercializava o tradicional cafezinho brasileiro por apenas R$2 a xícara. Solicitei 20 xícaras para o grupo. Ela agradeceu com simpatia. Em dias chuvosos o movimento cai, mas fico muito feliz com a visita dos turistas japoneses. Sentamo-nos para apreciar o café quente enquanto observávamos o tempo abrir. O céu clareou e um arco-íris estendeu-se sobre a baía de Paraty. Takashi registrou o momento e enviou ao canal de comunicação da empresa com o texto. No Brasil, até os dias de chuva possuem poesia. A publicação acumulou mais de 1000 interações positivas em poucos minutos. Ao final do dia, retornamos na van sob uma brisa fresca. Abracei Yuna, que adormeceu em meus braços, ainda realizando movimentos com a boca como se saboreasse a tapioca em seus sonhos. Olhei para o mar calmo. A água exibia um tom verde esmeralda profundo, refletindo o brilho dourado do entardecer. No passado, eu considerava os dias chuvosos um estorvo, mas naquele instante compreendi sua beleza. À noite, telefonei para minha mãe em Tóquio. Mãe, encontrei um lugar onde é possível experimentar felicidade mesmo sob tempestades. Ela sorriu do outro lado. Então vou providenciar meu embarque para amanhã mesmo. Sorri e enviei uma instrução ao grupo da empresa. Amanhã levarei todos a Paraty. Não se preocupem com o clima. Temos capas rosa aguardando por nós. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar, mas eu tinha certeza de que mesmo que caísse um temporal, eu iria do mesmo jeito. Porque naquele lugar a chuva não molhava os pertences. Ela limpava o cansaço da alma. Porém, a jornada guardava mais revelações, pois eu logo compreenderia que aquele alimento quente sob a chuva não estava apenas me trazendo paz, mas salvando uma vida que definhava sob extrema pressão mental. E essa vida era minha própria. No quarto dia, despertei com uma forte dor de cabeça. Não decorrente do calor ou do tráfego urbano, mas do sonho recorrente que me assombrava há anos. No pesadelo, eu me encontrava na cobertura de um imponente arranha-céu corporativo de 60 andares em Tóquio. O vento gelado soprava com força, agitando as lapelas do meu paletó de grife. Abaixo, as pessoas pareciam pequenos pontos em movimento. Eu me posicionava para saltar quando o telefone tocava.
Senhor Tanaka, a Assembleia Geral foi adiada novamente. Acordei sobressaltado e suando frio. O relógio marcava 4h30 da manhã. Sayuri repousava tranquilamente ao meu lado. Levantei-me sem fazer ruído, caminhei até a sacada e contemplei o panorama luminoso de São Paulo, que nunca dorme por completo, sentindo um peso enorme no peito. Eu jamais revelara a ninguém, inclusive a minha esposa, que nos últimos 3 anos dependia de sedativos para dormir, ansiolíticos para iniciar o dia e que já havia cogitado encerrar minha própria existência em diversas oportunidades. Em Tóquio, eu ostentava o status de executivo de sucesso, com remuneração de padrão elevado, residência de múltiplos andares no bairro nobre de Shibuya e carros importados renovados periodicamente. Contudo, ao fechar os olhos todas as noites, eu era assombrado por relatórios financeiros, oscilações do mercado acionário e o semblante de colaboradores dispensados da empresa. Naquela manhã, optei por manter o silêncio. Apenas enviei uma breve mensagem ao grupo da família. Vou realizar uma caminhada sozinho esta manhã. Encontro vocês ao meio-dia. Solicitei um táxi e instruí o condutor. Para o Templo Zulai, por favor. Não sabia ao certo o motivo da escolha. Sentia apenas uma necessidade urgente de silêncio e introspecção. O veículo seguiu pelas avenidas paulistanas no início da manhã. O motorista sintonizou uma rádio que transmitia clássicos da bossa nova em tom suave. Observei o movimento externo, as pessoas correndo para seus compromissos diários, mas percebi que a grande maioria exibia feições leves. Perguntei ao condutor, por que as pessoas aqui parecem sorrir mesmo diante de tanto trânsito? O motorista deu uma risada descontraída. Sorria também, chefe, e o dia fica mais leve. Se tem trânsito, paciência, o jeito é sorrir primeiro. Silenciei. A resposta era de uma simplicidade desconcertante, mas ecoou como um alerta interno. Cheguei ao Templo Zulai, situado em Cotia, por volta das 9 horas. O movimento de visitantes ainda era reduzido. Retirei os calçados e caminhei descalço sobre o piso de pedra polida e fresca. A imponência da estátua budista e a iluminação refletida nos jardins e espelhos d'água transmitiram-me paz. Permaneci estático por longos minutos e, sem perceber, senti lágrimas escorrendo pela minha face. Curvei a cabeça respeitosamente e mentalizei. Se houver uma próxima existência, permita-me ser alguém simples, sem a responsabilidade de carregar o peso do mundo sobre os ombros. Nesse instante, um menino que vendia arranjos florais aproximou-se, oferecendo-me um botão de lótus, para oferecer no altar, Senhor. Apenas R$5. Aceitei a flor e entreguei-lhe uma nota de R$20. Ele sorriu com sinceridade. Muito obrigado, Senhor, que sua caminhada seja muito abençoada. Dei uma risada aberta e espontânea, chamando a atenção de quem passava. Acendi um incenso, posicionei-me diante do altar e cerrei os olhos. Pela primeira vez em anos, minha mente se desligou por completo das obrigações profissionais. Não soube precisar por quanto tempo permaneci naquele estado de meditação. Fui despertado pelo toque do celular. Era Sayuri, chorando copiosamente. Hiroshi, o Takashi, sofreu um colapso. Ele foi levado às pressas para o hospital sírio-libanês. O corpo médico informou que foi um quadro agudo de estresse acumulado, a pressão dele subiu drasticamente, ele quase teve um infarto. Tomado pelo pânico e com as mãos trêmulas, solicitei um táxi de retorno imediato. Durante o trajeto, acessei o canal da empresa e encontrei uma mensagem que Takashi havia postado na noite anterior. Hiroshi, expresso minha gratidão por ter me trazido a este país. Eu já não me lembrava de como era sorrir de verdade. Assim que retornarmos, pretendo me desligar da empresa. Meu plano é estabelecer um pequeno quiosque de tapioca em Tóquio. Lágrimas molharam meu rosto enquanto o táxi avançava pelo fluxo lento da cidade. Ao alcançar o hospital, Takashi encontrava-se na unidade de terapia intensiva. Sayuri abraçou-me em prantos. Os médicos relataram que se demorássemos mais 10 minutos para trazê-lo, o pior teria acontecido. Observei meu amigo através do visor da porta, sentindo como se estivesse contemplando meu próprio reflexo. A enfermeira de plantão aproximou-se perguntando se éramos os familiares. Confirmei. Ela nos tranquilizou com um sorriso. Não se preocupem, o paciente está consciente e estável. Inclusive, ele acabou de pedir para comer tapioca de maracujá. Dei uma risada em meio às lágrimas. Naquela mesma tarde, reuni o grupo e fomos ao hospital levando porções de tapioca fresca que havíamos encomendado. A dona da barraca da feira,
ao saber que se destinava a um colega hospitalizado, preparou porções extras por iniciativa própria e mandou um recado: diga a ele para comer tudo e se recuperar logo. Takashi saboreou a primeira porção da tapioca quente e desabou no choro. Hiroshi, isso aqui é o melhor remédio que existe. Abracei meu amigo e murmurei: amanhã mesmo iremos conhecer o cultivo de maracujá em Jundiaí e iniciaremos nosso próprio plantio. A primeira muda receberá o seu nome. Todos no quarto sorriram e a enfermeira compartilhou da alegria. O médico entrou no aposento logo em seguida. O quadro clínico apresenta excelente evolução. Amanhã ele poderá ser transferido para o quarto comum. Curvei-me em respeito ao profissional, que retribuiu o gesto com simpatia e comentou: neste hospital, não cuidamos apenas da integridade física, buscamos também acalmar o coração. À noite, realizei uma videoconferência com o Conselho Administrativo diretamente do hospital. Peço a atenção de todos. No próximo ano, organizaremos a vinda de 200 colaboradores para São Paulo. O objetivo não é o turismo convencional, mas sim promover a saúde mental de nossa equipe. Aqueles que não estiverem de acordo podem formalizar seu desligamento. Houve silêncio inicial, seguido pela adesão unânime de todos os conselheiros. Encerrei a transmissão observando o Takashi adormecido com uma afeição serena. Tive a certeza de que a tapioca de maracujá não estava recuperando apenas a saúde de Takashi, ela estava redefinindo os valores de toda a nossa corporação e, quem sabe, mostrando um novo caminho para o nosso próprio país. Mas a trajetória continuava, pois no dia seguinte seguiríamos para o interior e eu compreenderia como uma simples plantação poderia transformar o destino de muitas pessoas. Na manhã do quinto dia, as 2 vans de turismo partiram de São Paulo pontualmente às 5 horas. O grupo de 20 pessoas permanecia em silêncio. Ninguém mencionava metas profissionais, ninguém checava mensagens corporativas, ouvia-se apenas o som da respiração tranquila e os resquícios da garoa matinal. Eu ocupava o assento do motorista da van da frente, tendo Takashi ao meu lado, recém-liberado do hospital no dia anterior. Embora ainda apresentasse uma fisionomia um pouco pálida, seus olhos transmitiam vigor. Ele segurava o recipiente com tapioca de maracujá que a feirante havia preparado especialmente para sua viagem. Ela recomendara: consuma quando o trânsito estiver lento para manter a calma. A rodovia em direção ao interior de Jundiaí apresentava tráfego livre. Sintonizei uma música caipira tradicional em volume baixo, semelhante àquela que o taxista havia me apresentado. Os passageiros começaram a acompanhar o compasso com os pés de forma espontânea. Yuna arriscou cantarolar alguns versos em português, fazendo Sayuri sorrir de alegria. Às 9 da manhã, os veículos acessaram uma bela propriedade rural de 9 hectares dedicada ao cultivo de maracujá. O proprietário, seu Sebastião, de mais de 70 anos de idade, exibiu uma postura firme e saudável. Ele nos deu as boas-vindas com um sorriso largo e sincero. Sejam muito bem-vindos, meus amigos japoneses. Hoje realizaremos o plantio de nossas mudas. Seu Sebastião guiou-nos pela propriedade. Os pés de maracujá espalhavam-se por longas treliças de madeira, com suas folhas verdes contrastando com a tonalidade azul do céu. Uma brisa suave soprava pelo local, trazendo o perfume da terra úmida e das folhas. Ele nos conduziu até uma área previamente arada, onde 20 covas haviam sido preparadas. Ao lado, encontravam-se as mudas de maracujá, com cerca de meio metro de altura, organizadas em fileiras. Essas mudas possuem alto padrão de qualidade, mas como vocês mesmos farão o plantio, farei questão de não cobrar nada por elas, e a primeira colheita será totalmente de vocês, disse o proprietário. Sorri e respondi: nós faremos questão de realizar o plantio, seu Sebastião, e temos o interesse de adquirir os direitos para plantar muito mais. No próximo ano, traremos um grupo expressivo de japoneses para plantar aqui. Queremos estabelecer o Jardim de Maracujá Nipo brasileiro para corações curados. Seu Sebastião demonstrou surpresa e seus olhos marejaram de emoção. Iniciamos o trabalho prático de jardinagem. Fui o primeiro a começar. Seu Sebastião orientou-me sobre como preparar a terra com adubo orgânico, posicionar a jovem muda com cuidado, preencher o espaço com terra fresca e realizar a irrigação. A terra úmida cobria minhas mãos e o suor escorria pelo rosto, mas eu sorria tanto que sentia as bochechas cansadas. Takashi realizou o plantio da segunda muda. Ele denominou-a recomeço e sussurrou para a planta: agradeço por me devolver a vontade de viver. As crianças trabalhavam com muita descontração. Yuna nomeou sua muda de Yuna, amiga do Brasil,
e regou-a com tanto entusiasmo que a terra ficou completamente encharcada. Sayuri plantou a quarta muda e emocionou-se ao dizer: "Esta se chamará mãe. Agradeço por este momento que me permitiu voltar a sentir a leveza da infância." Seu Sebastião observava a cena com comoção. "Trabalho nesta terra há meio século e jamais presenciei pessoas realizando um plantio entre lágrimas e sorrisos de tanta gratidão." Ao meio-dia, o proprietário serviu-nos o almoço sob a copa de uma grande árvore. Saboreamos tapioca de maracujá fresca com ingredientes colhidos diretamente do pomar, uma experiência tão revigorante que o grupo todo permaneceu em silêncio, apreciando a refeição. Perguntei-lhe: "Seu Sebastião, se quisermos ampliar esta iniciativa e estruturar uma exportação para o Japão, quais seriam as etapas?" Ele refletiu por um instante. "O manejo diário nós conseguimos estruturar, mas para exportar de forma oficial precisaremos de instalações para a seleção, refrigeração e a certificação de cultivo orgânico." "Assenti prontamente. Eu farei o aporte de recursos necessário para toda a infraestrutura, desde que o senhor continue à frente da gestão da propriedade." Seu Sebastião fez um gesto de agradecimento com lágrimas nos olhos. "Nasci nesta terra e aqui pretendo permanecer até o fim. Nunca imaginei que este cultivo pudesse trazer alento para pessoas de tão longe." Às 15h, reunimos-nos sob a sombra da grande árvore. Abri meu computador de uso pessoal para uma chamada de vídeo com os diretores em Tóquio. Eu trajava uma camiseta com marcas de terra e tinha o pomar verde como plano de fundo. Vejam este cenário. Este é o novo rumo de nossa organização. No próximo ano, não realizaremos assembleias em salas fechadas em Tóquio. Viremos para cá, faremos nossas reuniões sob estas treliças e nosso almoço será tapioca de maracujá fresca. Os diretores ouviram em silêncio e em seguida iniciaram uma salva de palmas entusiasmada. Encerrei a ligação e voltei-me para o proprietário. "Seu Sebastião, no próximo ano traremos 200 colaboradores. Por favor, ajude-nos a estruturar as acomodações." Ele deu uma risada calorosa. "Vou providenciar a construção de chalés rústicos de madeira, com varandas equipadas com redes de descanso e tapioca de maracujá à vontade para todos." No final da tarde, iniciamos o retorno para São Paulo. Todos os passageiros adormeceram, exceto eu. Observei a paisagem pelas janelas, os campos verdes, os animais pastando e as crianças brincando nos arredores das propriedades. Fiz um aceno mental de respeito àquela terra e pensei: agradeço por me mostrar que a existência vai muito além de métricas e resultados corporativos. À noite, telefonei para minha mãe. "Mãe, adquiri a parceria de um lindo cultivo de maracujá no Brasil. No próximo ano, você virá plantar comigo." Ela emocionou-se. "Esperei muito tempo para ver você resgatar essa alegria, meu filho." Antes de repousar, enviei os registros visuais das mudas que havíamos plantado no canal de comunicação da empresa com a legenda: a primeira muda recebeu o nome de Takashi, a segunda de Yuna, a terceira de Sayuri, a quarta de mãe e a quinta representa todos os colaboradores de nossa empresa. No próximo ano, todos nós viremos registrar nossa própria muda com nosso nome e compartilhar deste momento juntos. A publicação ultrapassou 10.000 interações de apoio. Os colaboradores comentavam entusiasmados: "Gostaria de registrar uma muda para meu filho, uma em nome de minha esposa, uma para registrar minha própria caminhada." Para alguém que no passado cogitara desistir de tudo, ver aquele engajamento trouxe lágrimas de emoção aos meus olhos. Escrevi em resposta: "Há espaço para todos. O pomar é amplo e acolhedor." Naquela noite, desfrutei de um sono tranquilo, sonhando com Jundiaí repleta de japoneses vestindo camisetas com marcas de terra, rindo, agradecendo a seu Sebastião e saboreando tapioca sob as treliças. Despertei com a certeza de que aquele fruto agridoce trouxera cura não apenas para mim e Takashi, mas estava prestes a inspirar muitas outras pessoas. E no dia seguinte retornaríamos a Tóquio, não para mergulhar na rotina estressante de antes, mas para organizar nosso retorno com 200 convidados. No sexto dia, nossa última jornada em São Paulo, despertei às 4 da manhã, não motivado por sobressaltos, mas por uma grande expectativa. Diante dos quartos, as bagagens encontravam-se organizadas, mas não havia pressa ou tensão entre os presentes. Todos exibiam semblantes tranquilos, como se tivessem renovado suas energias. Às 7 horas, 2 grandes ônibus de turismo de cor azul chegaram para nosso traslado. O painel lateral trazia a mensagem em destaque: "Obrigado, Brasil", com todo o carinho do povo japonês.
20 pessoas iniciavam o retorno, mas sabíamos que 200 mais aguardavam ansiosas pela oportunidade de vir. O condutor do veículo cumprimentou-nos com respeito e sintonizou uma canção brasileira animada e contagiante. As crianças acompanhavam a música com entusiasmo. No trajeto rumo ao aeroporto, solicitei uma breve parada na feirinha de Pinheiros. A cozinheira aguardava-nos com alegria e fez um aceno respeitoso. Preparei 200 embalagens para vocês levarem e compartilharem com seus amigos no Japão, disse ela. Com os olhos marejados de emoção, dei-lhe um abraço apertado. Dona Maria, no próximo ano o movimento por aqui será intenso. Ela sorriu com os olhos brilhantes. Vou expandir a produção de calda e esperar por todos vocês com muita alegria. Às 8h30 desembarcamos no aeroporto de Guarulhos. Contudo, antes dos procedimentos de embarque, organizamos um breve pronunciamento para os meios de comunicação locais. Posicionei-me diante dos profissionais de imprensa brasileiros, acompanhado de seu Sebastião, Takashi e Yuna, que seguravam um cartaz representativo. Meu nome é Tanaka Hiroshi, diretor-geral de uma empresa de tecnologia médica em Tóquio. Declaro oficialmente, no próximo ano, traremos 200 colaboradores para realizar o plantio de mudas em Jundiaí, apreciar a culinária de rua nas feiras locais e renovar suas energias neste país acolhedor. Nossa vinda não se resume ao turismo comum. Viemos em busca de resgatar nossa qualidade de vida e nossa paz de espírito. Os profissionais de imprensa aplaudiram a iniciativa com entusiasmo. O brilho dos equipamentos fotográficos era constante, mas eu mantinha um sorriso tranquilo. Yuna exibia com orgulho o cartaz com a frase: tapioca de maracujá, remédio para o coração. Takashi complementou em seguida: eu estive muito próximo de um esgotamento severo, mas a simplicidade de uma tapioca consumida na rua devolveu-me a perspectiva de vida. Seu Sebastião acrescentou com simplicidade: minha propriedade estará sempre de portas abertas para receber a todos. Não cobramos taxa de visita, apenas o valor justo pelos frutos que colherem. O pronunciamento estendeu-se por 15 minutos, mas o registro em vídeo obteve repercussão global em curtíssimo espaço de tempo. O assunto alcançou grande destaque nas redes sociais no Japão e também figurou entre os tópicos mais comentados no Brasil. Cidadãos japoneses manifestavam-se nas plataformas digitais. Tenho grande interesse em participar. Será que minha corporação poderia aderir à iniciativa? Convivo com estresse corporativo há anos, gostaria muito de registrar uma muda de maracujá para mim. Às 10 horas, seguimos em direção ao portão de embarque. Optamos por um voo de retorno com conexão na cidade de Osaka, visando realizar um pronunciamento de maior escala para os meios de comunicação japoneses naquela localidade. Enquanto aguardava o chamado para o embarque, observei a movimentação no terminal de Guarulhos. Recordei-me de que, ao desembarcar pela primeira vez, senti aversão pelo congestionamento, pelo calor e pela agitação urbana. Contudo, naquele momento eu conseguia enxergar apenas a simpatia e o acolhimento das pessoas. Uma funcionária do terminal aproximou-se de forma cortês e ofereceu-me uma pequena sacola de tecido artesanal. Em seu interior, havia 10 porções de goma para tapioca e um bilhete manuscrito: preparem e apreciem durante a viagem. Agradecemos pelo carinho com o nosso país. Aguardamos o retorno de vocês com alegria. Segurei o presente com carinho, sentindo lágrimas de emoção enquanto a aeronave iniciava o procedimento de decolagem. Olhei pela janela e vi a metrópole de São Paulo afastar-se lentamente, sentindo que meu coração havia se expandido. Durante o voo, conectei-me via chamada de vídeo com o conselho administrativo da empresa. Amanhã realizarei um importante pronunciamento em Osaka. Adotaremos uma nova diretriz corporativa. Anualmente, suspenderemos as atividades de nossa empresa por uma semana para trazer todos os colaboradores para o Brasil para plantar maracujá, apreciar a culinária local e renovar suas forças. Aqueles que optarem por não participar terão uma pequena contribuição retida de seus vencimentos para apoiar o desenvolvimento de nosso jardim terapêutico. Os conselheiros receberam a ideia com descontração e manifestaram apoio de forma unânime. Observei Yuna repousando ao meu lado, ainda realizando pequenos movimentos com os lábios durante o sono. Sussurrei baixinho: agradeço a você, minha filha, por me ajudar a resgatar a capacidade de sorrir. O avião avançava firme entre as nuvens. Fechei os olhos, imaginando o terminal de Guarulhos no próximo ano repleto de cidadãos japoneses, trazendo mensagens de gratidão e bem-estar. Despertei no momento do pouso em Osaka, ciente de que parte de mim permanecia no Brasil de forma definitiva.
No dia seguinte, compartilharia com todo o Japão que o Brasil não exporta apenas frutas tropicais. Ele compartilha uma forma de viver que preenche o espírito de maneira que nenhum recurso financeiro é capaz de igualar. E eu fora o primeiro a valorizar essa lição com sinceridade. Um ano depois, em 15 de abril, o voo vindo diretamente de Tóquio aterrissou em Guarulhos às 6h15 da manhã. As portas da aeronave abriram-se e 200 cidadãos japoneses desembarcaram de forma organizada. Todos trajavam camisetas amarelas em tom de maracujá maduro. Na parte frontal lia-se a mensagem: "Obrigado, Brasil". Na parte posterior constava: "Viemos curar nossos corações". Eu os aguardava na área de desembarque, ao lado de seu Sebastião, da simpática feirante de tapioca e de Yuna, que apresentava um semblante mais maduro e segurava uma grande faixa de boas-vindas para a nossa família maracujá de 200 integrantes. A primeira a despontar na área de desembarque foi minha mãe, de 75 anos, apoiando-se em uma bengala de caminhada, mas com um sorriso radiante. "Meu filho, finalmente cheguei", disse ela. Abracei-a com profunda emoção e as lágrimas correram livremente. Em seguida, surgiram os colaboradores de nossa organização. Entre eles havia pessoas que já haviam enfrentado momentos de profunda tristeza, outras que passaram por separações familiares dolorosas e pais que raramente demonstravam afeto aos seus filhos. Contudo, naquele instante todos sorriam abertamente e cumprimentavam os funcionários do aeroporto com gestos respeitosos. Os profissionais do aeroporto de Guarulhos posicionaram-se de ambos os lados, retribuindo os cumprimentos com cartazes de recepção em português e japonês. 50 ônibus de turismo aguardavam o grupo na área externa, exibindo nos painéis laterais o itinerário: destino, Fazenda de Maracujá de Jundiaí. Durante o trajeto pela rodovia, os passageiros mantinham as janelas abertas, registrando em fotos as belas áreas verdes do interior paulista, a presença de animais nos pastos e as crianças que acenavam com simpatia a passagem dos veículos. A feirante aguardava o grupo na entrada da propriedade rural, com 200 porções de tapioca organizadas de forma impecável. Seu Sebastião fez as honras da casa. "Sejam todos muito bem-vindos, meus filhos. Hoje realizaremos o plantio de 200 mudas de maracujá, representando cada um de vocês. Sintam-se livres para nomear suas mudas como desejarem." Os 200 colaboradores organizaram-se em filas, portando suas mudas, pequenas ferramentas de jardinagem e recipientes com água. Posicionei-me à frente do grupo, segurando minha nova muda, denominada Novo Hiroshi. Yuna segurava a segunda, intitulada Yuna e Amigos do Brasil. Minha mãe segurava a terceira, chamada Mãe Sorridente. Takashi trazia a sua, batizada de Minha Nova Chance. Iniciamos o plantio de forma conjunta. O som das ferramentas preparando a terra fértil, as risadas descontraídas e os momentos de sensibilidade mútua preencheram a atmosfera da propriedade. Seu Sebastião contemplava o andamento dos trabalhos visivelmente emocionado. Jamais presenciei 200 pessoas compartilhando sentimentos tão profundos de alegria e superação durante um plantio, comentou. Ao meio-dia, o almoço foi servido sob a sombra fresca das árvores. A feirante fez um pronunciamento afetuoso. "Hoje o lanche é por nossa conta, pois considero cada um de vocês como parte de minha própria família." Um dos colaboradores, cuja remuneração havia sofrido um ajuste negativo no ano anterior devido a dificuldades administrativas, levantou-se e fez um aceno respeitoso à senhora. "Dona Maria, eu cheguei a acreditar que minha caminhada havia perdido o sentido, mas este momento de partilha e esta tapioca quentinha me devolveram o entusiasmo para seguir em frente", relatou emocionando-se. Ela segurou as mãos dele com carinho. "Meu jovem, sua caminhada está apenas começando. Você apenas experimentou essa leveza um pouquinho mais tarde do que o planejado." Todos riram e se emocionaram juntos. Às 15h, realizamos a cerimônia oficial para nomear a área de plantio cooperativo. O espaço passou a se chamar oficialmente Jardim de Maracujá Nipo-Brasileiro para Corações Curados. Posicionei-me na estrutura de madeira que servia de palco e proferi algumas palavras ao microfone. Um ano atrás, desembarquei neste país tomado pela impaciência, reclamando do congestionamento, do calor e de tudo ao meu redor. Contudo, a simplicidade de uma tapioca consumida na rua transformou minha perspectiva, recuperou a saúde de meu amigo, redefiniu nossa organização e hoje está trazendo uma nova realidade para 200 pessoas. Comprometo-me a retornar aqui anualmente com nosso grupo para dar continuidade a este plantio, compartilhar momentos simples e sorrir uns com os outros.
Porque aqui não somos vistos como simples visitantes, somos acolhidos como integrantes de uma grande família. A Assembleia aplaudiu com muito entusiasmo, enquanto seu Sebastião e a feirante me abraçavam com carinho. Yuna subiu ao espaço de apresentações e exclamou com energia: "O Brasil é o meu segundo lar!" Naquela noite, organizamos uma confraternização sob as copas das árvores, decoradas com luzes de tonalidade amarela e uma trilha sonora que mesclava clássicos da MPB e arranjos japoneses. As pessoas dançavam de forma descontraída, trocavam abraços sinceros e compartilhavam histórias de superação. Um dos colaboradores posicionou-se próximo à sua muda e efetuou uma chamada telefônica para sua esposa no Japão. "Minha querida, gostaria de propor que renovássemos nossos votos de casamento." Outro colaborador contatou seu filho: "Meu filho, peço desculpas pelas vezes em que não soube demonstrar meu carinho. No próximo ano farei questão de trazê-lo aqui para plantarmos uma muda juntos." Observei a cena com serenidade, ciente de que aquele momento de união representava uma verdadeira transformação propiciada pela simplicidade de frutos colhidos na hora, tapioca quente e corações abertos para a convivência humana. Antes de me recolher, procurei o proprietário da fazenda. "Seu Sebastião, para o próximo ano planejamos a vinda de 500 pessoas." Ele sorriu com entusiasmo. "Vou providenciar a ampliação da área cultivada em mais 10 hectares e estruturar um espaço educativo para ensinar a preparação de doces e tapiocas para crianças brasileiras e japonesas compartilharem aprendizados. Dê-lhe um abraço afetuoso. Agradeço por proporcionar este espaço de acolhimento para todos nós." Naquela noite, as 200 pessoas repousaram nos chalés de madeira construídos próximos ao cultivo de maracujá. A brisa soprava suavemente pela fazenda, trazendo um perfume adocicado e reconfortante. Dormi de forma tranquila, vislumbrando o momento em que as mudas que havíamos plantado produziriam seus primeiros frutos, alimentos saudáveis e saborosos, ideais para nutrir a sensibilidade daqueles corações que buscaram renovação. 5 anos depois, o empreendimento agrícola em Jundiaí alcançara uma extensão de 50 hectares, com fileiras organizadas de treliças que pareciam se estender até o horizonte. Próximo a cada base de cultivo, havia uma pequena placa de madeira entalhada exibindo o nome de quem havia realizado o plantio. Novo Hiroshi, Yuna e amigos do Brasil, Mãe Sorridente, a nova chance de Takashi. Anualmente, no mês de abril, 500 cidadãos japoneses visitavam a propriedade, representando não apenas nossa organização, mas diversas regiões do Japão. Outras empresas adotaram práticas semelhantes, instituições de ensino integraram a atividade em seus programas de bem-estar e famílias inteiras passaram a nos acompanhar. A administração pública do Japão chegou a estruturar de forma oficial o Programa de Cooperação e Saúde Mental Nipo-Brasileiro, oferecendo suporte para a viagem de 1.000 pessoas que enfrentavam desafios severos de estresse corporativo anualmente, englobando transporte, estadia e as atividades na fazenda. Seu Sebastião, aos 75 anos, mantinha sua postura ativa e era carinhosamente chamado de Vovô Sebastião por todas as crianças do projeto. A feirante de tapioca estruturara uma unidade de processamento de alimentos de porte adequado, realizando o envio de 1 milhão de embalagens de preparado para tapioca de maracujá ao Japão, anualmente sob a marca registrada Sorriso de Maracujá. Yuna, agora com 16 anos, realizava seus estudos de nível médio em uma instituição internacional em São Paulo e expressava-se em português com extrema naturalidade. Ela atuava voluntariamente como orientadora para os grupos de jovens japoneses que visitavam o projeto, instruindo-os sobre as práticas de cultivo e a importância de manter a leveza diante dos desafios cotidianos. Takashi estabelecera um quiosque de culinária típica em Tóquio, denominado Milagre de Paraty, que registrava filas constantes de clientes diariamente. Ele reestruturara sua vida familiar e celebrara a chegada de um filho, a quem apelidara carinhosamente de Caju. Optei por me aposentar das atividades executivas e decidi fixar residência definitiva no interior paulista, sendo carinhosamente tratado pela comunidade como Tio Hiroshi. Dedicava meu tempo a ensinar os jovens locais e os visitantes japoneses a preparar doces tradicionais, a exercitar a paciência e a simpatia mesmo nos momentos de lentidão do cotidiano e a demonstrar que a existência humana possui valores muito mais significativos do que relatórios estatísticos e produtividade incessante.
Todas as manhãs apreciava o desabrochar das flores de maracujá nos jardins e encontrava-me com o vovô Sebastião sob a copa da primeira planta que havíamos estabelecido na propriedade. Há espaço preparado para acolher novos visitantes hoje, vovô? Perguntava. Ele sorria com serenidade. Com certeza, meu filho. Nosso jardim dispõe de muito espaço para todos que buscam tranquilidade. Certa tarde, avistei um garoto japonês de 12 anos emocionado ao lado de uma jovem muda recém-plantada. Ele havia nomeado a planta de muda de meu saudoso pai. Aproximei-me com respeito e sentei-me ao lado dele. Gostaria de compartilhar o que houve com seu pai, meu jovem? Ele respondeu com a voz embargada. Ele vivia sob extrema pressão no ambiente corporativo, trabalhando além dos limites saudáveis, até que seu organismo não resistiu. Abracei o menino com carinho e acolhimento. Esta muda representará a presença de seu pai de uma forma diferente. A cada ano em que você vier cuidar e irrigar esta planta, ela se desenvolverá forte, gerando frutos doces e saudáveis que simbolizarão a alegria que seu pai gostaria de compartilhar com você. O garoto acalmou-se e exibiu uma feição mais serena. Naquela noite, organizamos uma grande roda de integração sob as copas das árvores da fazenda, reunindo os 50 participantes daquele grupo. Posicionei-me ao centro e compartilhei. Há 5 anos, cheguei a este país com o espírito cansado e avesso a tudo que me cercava. No entanto, a simplicidade de uma tapioca de maracujá transformou minha percepção, renovou a perspectiva de meu amigo, alterou as diretrizes de nossa empresa e hoje contribui para trazer bem-estar a muitas pessoas de nossa terra natal. Compreendi que a verdadeira satisfação não reside em acúmulo de bens ou posições hierárquicas, mas sim na simpatia de quem nos serve com dedicação, no trabalho honesto da terra exemplificado por vovô Sebastião e na generosidade de quem sabe compartilhar os momentos simples da vida. O Brasil ensinou-me que a relevância de uma comunidade não se mede pela imponência de suas construções urbanas, mas sim pela capacidade de acolhimento de seu povo, e a generosidade do povo brasileiro é verdadeiramente imensa. Todos os presentes aplaudiram com entusiasmo. Yuna acrescentou com orgulho: o Brasil não comercializa apenas frutas, ele compartilha esperança e qualidade de vida, e nós aprendemos a valorizar essa lição com sinceridade. Naquela noite, realizamos a soltura de balões ecológicos de ar quente iluminados, que ganharam altitude iluminando o céu do interior paulista. Um dos balões trazia a mensagem escrita: gratidão por devolver a serenidade ao meu pai. Fiz um gesto respeitoso em direção à luz que subia e sussurrei: agradeço ao Brasil por me proporcionar a oportunidade de recomeçar de forma mais leve. 10 anos depois, no aeroporto de Guarulhos, posicionei-me no mesmo terminal que no passado me causara tanta impaciência, mas que agora representava um local de memórias muito felizes para mim. Eu contava com 56 anos de idade, exibia cabelos grisalhos, mas ostentava um semblante muito mais sereno e descontraído do que aos 40 anos. Ao meu lado encontrava-se Yuna, agora com 21 anos, recém-formada em medicina pela Universidade de São Paulo, USP, e preparando-se para realizar uma residência médica voluntária no Japão, com especialização no suporte à saúde mental de profissionais que enfrentavam altos níveis de estresse corporativo. Vovô Sebastião, utilizando uma cadeira de rodas aos 90 anos de idade, mantinha um olhar atento e expressivo. A feirante de tapioca acompanhava o grupo trazendo amostras de sua tradicional receita, cuja distribuição já alcançara relevância internacional. Naquela data, celebrávamos o 10º aniversário do nosso projeto de integração e saúde mental. Um grupo de 1.000 visitantes do Japão havia acabado de desembarcar, com o intuito de participar do plantio e das atividades comemorativas. Posicionei-me na estrutura de recepção na fazenda de Jundiaí para proferir algumas palavras de agradecimento. Há 10 anos, desembarquei neste país com o espírito esgotado, queixando-me do tráfego urbano, do clima quente e de minha própria rotina. Contudo, a simplicidade de uma tapioca de maracujá preparada com dedicação, o frescor dos ingredientes locais e o acolhimento sincero das pessoas transformaram minha caminhada. Hoje, nos reunimos em grande número porque compreendemos que este país oferece muito mais do que belezas naturais. Ele compartilha uma perspectiva de vida mais humana e equilibrada. Aprendi que o bem-estar genuíno reside na dedicação ao trabalho simples da terra,
na capacidade de manter a serenidade diante das adversidades do cotidiano e na importância de partilhar os momentos de simplicidade uns com os outros. Esta convivência mostrou-me que os seres humanos não foram feitos para competir de forma incessante, mas sim para cooperar e estabelecer vínculos saudáveis. E essa conexão verdadeira inicia-se com a simplicidade de um sorriso e consolida-se com o restabelecimento do bem-estar interno. As 1000 pessoas presentes ouviram com atenção e, em seguida, iniciaram uma expressiva salva de palmas. Yuna assumiu o microfone e expressou-se em português claro e fluido. Embora tenha nascido no Japão, sinto que minha formação humana consolidou-se neste país acolhedor. Aprendi que a verdadeira satisfação não se adquire com recursos financeiros, mas sim por meio da convivência e do compartilhamento. Retorno em breve ao Japão com o compromisso de transmitir esta mensagem. Se enfrentar solidão, experimente cultivar e cuidar da terra. Se enfrentar momentos difíceis, busque apreciar a simplicidade do cotidiano. Se o espírito estiver cansado, permita-se acolher a generosidade das pessoas simples. Porque aqui não somos tratados como desconhecidos, somos recebidos como integrantes de uma grande família. Vovô Sebastião emocionou-se visivelmente. Agradeço a todos vocês por transformarem nossa propriedade rural em um verdadeiro ponto de encontro para corações de diversas partes do mundo. A feirante ergueu uma das embalagens e anunciou com alegria: hoje teremos porções especiais de tapioca de maracujá, à vontade para comemorarmos juntos e sorrirmos muito. Naquela noite, realizamos a soltura de 1000 balões ecológicos iluminados que subiram de forma suave, embelezando o céu noturno do interior do estado de São Paulo. Permaneci contemplando o belo espetáculo abraçado a Yuna, a vovô Sebastião e a simpática feirante de tapioca, comentando em tom ameno: há 10 anos, cheguei a considerar aquele pouso forçado um grande imprevisto, mas hoje compreendo que o verdadeiro acontecimento positivo foi termos permitido que nossos corações se abrissem para acolher e valorizar a simplicidade da vida. Um dos balões ecológicos alcançou grande altitude, trazendo a mensagem manuscrita: nossa gratidão ao Brasil por nos ensinar a resgatar a alegria de viver e por manter essa chama acesa para sempre. Fiz um gesto respeitoso de agradecimento, ciente de que aquela iniciativa de bem-estar continuaria a se expandir de forma positiva, alcançando e trazendo alento a muitas outras pessoas. Afinal, a verdadeira satisfação não se encontra na imponência de modernos centros corporativos urbanos, mas sim na simplicidade de um sorriso sincero, na acolhida generosa das pessoas simples e na doçura de frutos cultivados com carinho que aguardam por todos que buscam um momento de paz. Eu, Tanaka Hiroshi, que no passado vi o país com desconfiança e impaciência, hoje tenho pelo Brasil um profundo sentimento de carinho e gratidão, considerando-o um verdadeiro lar para o meu espírito. E esta é a verdadeira transformação de minha vida.